que é que te trava de vender em constância? Se você já investiu em vários cursos, se você já investiu em várias ferramentas para vender nas redes sociais e mesmo assim você não vende em constância, você não vende de forma escalável. A tua maior dor é que você se esforça, se dedica, mas não tem resultado. Esforço sem resultado normalmente vem de uma falta de estratégia ou porque você subestima o processo de alguma forma e principalmente subestima o processo de vender. Você acredita que seu produto ou seu serviço simplesmente vai vender porque você vende ele, porque você tem uma visão errada sobre você mesmo. Você acha que você é bom, você acha que o seu produto é bom e chega na hora de fazer um fluxo correto para vender de forma estratégica, você não consegue vender. Você se esforça, mas não está dedicando a tua inteligência para vender. Possivelmente você faria menos esforço e venderia mais se você colocasse de fato a tua energia, a tua inteligência a favor do fluxo correto para vender o teu produto ou o teu serviço. Mas tudo bem, isso aí é normal. Você veio com essa herança da época em que você era CLT, que era carteira assinada, ou você também era um autônomo, mas decidiu empreender de uma forma mais escalável para buscar mais resultado e veio com as heranças daquilo que, para uma vida como prestador de serviço ou como carteira assinada CLT, ainda funciona, mas quando você vem para empreender, você vai aqui, pegar firme, descobrir a realidade dos fatos, como é que a vida é, que ela é preto e branco, não é colorida, que o pau vai torar, aí os teus vícios começam a ficar latentes, eles aparecem com mais força e isso acaba bloqueando o teu crescimento constante, a tua venda constante. Quer ver uma coisa? Vamos falar dos comportamentos herdados do teu momento CLT, carteira assinada, ou um MEI, um prestador de serviço, mas que prestava serviço para outra empresa e não tinha carreira solo. Um deles, isso é forte para todo mundo, o medo de errar. Aquela pessoa que tem medo de errar, ela não vai conseguir empreender e nem vai conseguir se desenvolver enquanto pessoa, porque errar é normal. As pessoas que mais acertam são aquelas que mais erram. Porque quanto mais você erra, mais você alinha o processo, mais você faz o polimento da tua estratégia, do teu método, do teu fluxo, mais você entende aonde precisa melhorar e porque mais você erra, mais você encontra com mais facilidade o processo para vender de forma escalável, de forma consistente. Já parou para pensar nisso? Então aceita que errar faz parte do processo. Outra maldita herança dessas épocas que você era CLT. Você busca a aprovação. Você quer fazer todo um processo para vender o seu produto, o seu serviço, vender de forma consciente, vender de forma consistente, mas espera a aprovação. Você quer toda hora saber se está tudo muito bom, se estão gostando, se você está fazendo o melhor trabalho possível, e isso faz com que você dependa dos outros para criar o teu fluxo correto para gerar os melhores resultados. Você precisa sim da aprovação dos seus clientes, onde você vai fazer uma NPS, uma Net Promote Score, onde você vai fazer um Google Forms, você vai fazer algum tipo de pesquisa de satisfação para entender o comportamento do teu consumidor, do teu público comprador. Isso não é aprovação, você vai entender o comportamento deles após consumir o seu produto ou seu serviço. Agora, quando você precisa de aprovação de alguém, você está dependendo de alguém para dar um passo. E quando você depende de alguém dar um passo, você não vai conseguir ter as estratégias corretas, você vai subestimar o processo ou vai se tornar lento no processo ou sem coragem no processo e automaticamente não vai vender com consistência e nem com escalabilidade. Outra maldita herança, medo de se expor. Você aí já não parou para analisar e falou, puxa, eu tenho que vender meu produto ou serviço, mas hoje é tudo na internet. Ah, mas eu tenho vergonha. O que vão pensar de mim? Ai, o que aquele parente vai falar? O que aquele amigo vai falar? Ai, aquela pessoa, era sempre me deixava numa situação constrangedora, eu ficava com vergonha. Ai, o que vão falar de mim? Ai, não, eu vou tentar vender aqui, fazendo um anúncio sem aparecer. Quantas vezes você já não ficou com medo de se expor? Ou não entrou em contato por telefone para falar e oferecer o seu produto ou o seu serviço? Ou quando você cruza com alguém em algum momento, você deixa de falar aquilo que você está fazendo, o que você está vendendo, o que você está
desenvolvendo para melhorar a vida das pessoas, seja de produto ou serviço, por causa do medo de se expor. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Só vende quem oferta. Só vende quem se expõe. Então, se você tiver medo de se expor, falar aquilo que você faz, se você não tiver orgulho daquilo que você está resolvendo de dor, vendendo o teu produto ou teu serviço e sustentando você e a tua família, você nunca vai vender. Grava isso. Só vende quem se expõe. Só vende quem fala aquilo que está vendendo. Medo de errar. Busca por aprovação, medo de se expor, comportamentos nocivos para quem quer empreender, quem quer ter resultados de alta performance, quer vender com consistência, quer vender com escalabilidade. Isso são heranças que você trouxe de um processo anterior, aonde você era um contratado, seja PJ ou seja através das leis trabalhistas, e você entendia que o seu serviço ia até ali. Você dormia e acordava sem ter problema nenhum, sem se preocupar com nada, e no outro dia começava a execução da onde parou. Agora você dorme com o problema. O problema é todo seu. Se você não pensar como você vai resolver a dor de alguém, como você vai fazer para se expor, para vender mais o seu produto ou o seu serviço, que você não depende da aprovação de ninguém e que você vai errar inúmeras vezes até acertar, isso vai impactar diretamente os teus resultados e isso vai impedir você, empreendedor, de crescer, de vender, de sustentar a você, sustentar a sua família, filhos, de prosperar, de ter uma vida abundante. Então, cai na real. Você entrou no mundo do empreendedorismo. Medo de se expor? Acabou por aqui. Necessidade de aprovação dos outros? Acabou por aqui. Você só vai querer saber qual o comportamento do seu público comprador sobre aquilo que ele consumiu do seu produto ou do seu serviço para você melhorar. Mas depender de alguém aprovar algum ato seu para você seguir adiante, jamais. E medo de errar também acaba por aqui, porque só acerta quem mais erra. É igual o vendedor que encontra vários nãos no caminho. Ele não tem que se desanimar, porque a cada não que ele vem recebendo, ele está mais perto de um sim. Agora, quem não está recebendo o não, está muito longe de receber o sim. Agora, como é que você vai reprogramar a tua mente se você veio com uma bagagem que foi uma herança ou um ensinamento que você recebeu? Primeira coisa, quando você empreende, você tem que entender que você é a força principal. É com você que a roda vai girar. Então, a tua mentalidade empreendedora tem que estar a todo momento pensando como fazer para vender, melhorar, escalar o seu negócio. Sim, é isso mesmo. Você não descansa jamais. Isso não quer dizer que você não descansa. É meio redundante, mas estranho, né? Mas é isso mesmo. Às vezes você está lá num café, relaxando com a família, de repente vem uma ideia. Você vai lá e anota. Quando você era funcionário, você não pensava em nada na tua empresa, nada no processo que você ia fazer numa segunda-feira. Só que agora isso vem a todo momento, todo instante. E se você não aceitar isso de bom coração, isso vai impactar diretamente nos resultados das tuas vendas. Então reprograma o teu cérebro e aceita aqui agora como empreendedor para vender de forma consistente, consciente e escalável. Você é a força principal e você vai estar pensando o tempo inteiro como vender. Mesmo que você esteja em algum momento do crescimento da tua empresa lá no estratégico, você vai ter que estar toda hora fazendo estratégia e voltando no tático, no operacional, para poder entender se está tudo correndo bem para as vendas continuarem. Então aceita o teu propósito, aceita a tua missão e segue adiante. E se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo, então por favor dá o joinha, dá aquele like, compartilha com seu amigo ou sua amiga que está precisando nesse momento como empreendedor, vender de forma consciente, consistente e escalável. E se você estiver precisando de uma mentoria, você entra em contato através dos nossos links de acesso para saber como fazer para escalar o teu negócio.